What a song. Que música, hein? Mas me diz uma coisa. Is it a kiss from a rose on the grave or a kiss from a rose on the grave? Hoje a gente vai ouvir essa música belíssima, esse hit, um dos maiores hits do Seal, Kiss from a Rose, beijo de uma rosa. Rosa. Rosa? O beijo de uma flor, beijo de uma rosa. Eu tenho certeza que no final dessa aula você vai falar assim, teacher, thank you so much for doing this. Muito obrigado por essa aula. What's going on, ladies and gentlemen, boys and girls? Matias Pires here, também conhecido como Teacher Matias, professor de inglês há 30 anos e com você aqui sempre trazendo a melhor forma de aprender a falar inglês, que é quando a gente mexe com os nossos sentimentos. E uma boa música, nada, excelente música pode fazer isso de forma primorosa, que é o que eu tô trazendo para vocês hoje, essa obra-prima do Seal, Kiss from a Rose. E pensar que essa música tinha ficado no esquecimento assim que ele lançou. Ele lançou, não fez muito sucesso. Aí depois de muito tempo, o diretor Joel Schumacher estava fazendo aquele filme Batman Forever. E ele disse, eu adoro essa música, eu acho que seria perfeita nos créditos. Na hora que acabar o filme. Não deu muito certo na metade do filme, mas ele sabia que a última impressão de um filme, o pessoal se levanta, na época que o pessoal ia no cinema ainda, eu mesmo ainda vou e eu tenho certeza que vários de vocês vão também ao cinema. Mas naquela época era uma forma de você ver o filme. Não tinha tanta coisa, tinha que esperar meses depois sair em VHS o vídeo e aí sim você assistia. Mas isso era muito legal porque as pessoas se levantavam, estavam indo embora e ficavam com aquela música na cabeça. E essa música não foi tão planejada assim. Quando o Seal escreveu, ele escreveu bem antes de fazer até o primeiro disco dele. Ele estava aprendendo a mexer num 4-track recorder, que era um gravador de 4 pistas. E aí ele teve a ideia de simular uma orquestra com a voz, porque como ele gravava em pistas, em faixas, são 4 pistas, cada pista era uma voz dele. Aí ele gravava uma, depois ele voltava, aí gravava em outra pista uma outra voz dele. Quando juntava, parecia, um coro, uma orquestra. Quem fez muito isso, inclusive, foi o Farrokh Bulsara, o saudoso Freddie Mercury. Ele gravava sempre várias vozes e dava aquela coisa operática, Aquela coisa bem gostosa de ouvir. E olha o nome da música, Kiss from a Rose, beijo de uma rosa. Rose, que deve estar representando aí, uma pessoa belíssima, não só aparentemente, mas talvez uma pessoa que é uma rosa. A gente não fala assim em português também, Você é uma rosa. Eu vou ser sincero, essa música pra mim tem uma carga emotiva muito grande. Eu amo essa música desde a primeira vez que eu ouvi. Eu vi pela primeira vez essa música na rádio, quando eu visitei os Estados Unidos pela primeira vez. E foi muito legal. Eu me lembro das cenas que eu tava vendo, porque ele fala de snow, de neve, e tava nevando na época. E olha só como é interessante, olha como mexe com a gente a música. Quando eu escuto essa música, é como se eu estivesse sentindo a temperatura, eu sinto o cheiro, porque é engraçado que a neve, aquela situação, e dependendo de onde você tá, ela tem um cheiro específico, Lugares têm cheiro específico. E nada melhor do que algo que realmente faz a gente voltar, a gente estar naquela situação novamente. E é por isso que eu sempre falo que a melhor forma de aprender é essa. Quando você mexe aqui, você está ouvindo, você vai para lugares e é fácil você memorizar quando você está emocionalmente envolvido com aquilo. E você vai perceber isso hoje, principalmente se você realmente gosta dessa música. There used to be a grain tower alone on the sea. There used to be a grain tower alone on the sea. Só nesse começo dessa frase aqui a gente conta com 2 coisas essenciais para falar inglês. Uma delas é o there com be. There is, there are, que quer dizer que existe, que há, que tem. E o used to é usado para dizer que a gente fazia alguma coisa que não faz mais hoje em dia. Antigamente, por exemplo, eu brincava com brinquedos. Hoje mais não. Então, I used to play with toys. Used to e o verbo. I used to play with toys. I don't play with toys anymore. E aqui nesse começo de frase a gente está usando o existir. Com used to, there used to be. Algo que costumava existir, mas não existe mais. Falando de uma forma muito mais simples,
que existia. There used to be a graying tower, que tinha uma tower, uma torre, mas não apenas uma torre, uma graying tower. Gray é cinza. Graying, que está se tornando cinza, está acinzentando. Pode ser envelhecendo aqui. Ou você pode interpretar apenas que é uma torre acinzentada por causa da ação do tempo, esquecida. A graying tower, alone on the sea. Sozinha, solitária, sem nada, no mar, on the sea. Costumava haver uma torre acinzentada ou acinzentando sozinha no mar. A gente pode interpretar essa parte não como uma torre mesmo, mas como algo reflexivo. Ele deve estar falando dele mesmo, que ele estava isolado emocionalmente, estava numa vida sem cor, por isso acinzentado também. Porque esse acinzentando, graying, ele dá essa ideia de morto, sem vida, apagado. Só que aí aconteceu outra coisa. You became the light on the dark side of me. You became, que você se tornou. Become no presente, se tornar, você se tornou. You became the light on the dark side of me. Uou! O que seria da música sem um pouco de breguice, né, gente? É bonito, e o brega várias vezes é bonito, na minha opinião, pelo menos. E você se tornou a luz, the light, on the dark side of me. No meu lado sombrio, porque dark é escuro, sombrio. Você se tornou a luz no meu lado sombrio. Perceba também a preposição on. Quando você quer falar de tal lado, em inglês você usa o on. Desse lado, daquele lado, on this side, on that side. Você pode usar o on sempre. Então você se tornou a luz no meu lado sombrio. Não tem mais sombras aqui, você está iluminando esse lado. Love remains a drug that's high at the pill. Love remained, que o amor permaneceu. Drug? Matias, o que é que droga tem a ver com essa música? Porque eu achei que fosse uma coisa gostosa de ouvir e é, gente. Olha a poesia aqui nessa parte. Vamos primeiro dar uma olhada em algumas palavras nessa frase. Olha só esse vocabulário. Drug é droga. High quer dizer alto, mas na verdade quer dizer como você se sente sob o efeito da droga. Quando alguém fuma aquele cigarrinho de artista, o que acontece? A pessoa fica high, fica alta, fica chapada, que a gente fala em português. Então o high é a chapação da droga. E pill é uma pílula, que pode ser uma pílula de uma droga lícita ou ilícita, mas é uma droga. The high, então, seria a chapação. E the pill é a droga mesmo em formato de pílula. Então ele fala que o amor permaneceu como se fosse uma droga, mas não ela exatamente. The high, que é a chapação, a sensação gostosa que essa droga dá. Not the pill, não a pílula em si. Isso é profundo, gente. Então ele está comparando aqui o amor a uma droga. Mas não a droga em si que faz mal, que é a pílula que você consome, mas sim a chapação de estar apaixonado, de estar envolvido emocionalmente com alguém. Que o amor não é algo que você toma, mas é algo que te altera, né? Que te deixa voando. A droga aqui está como um vício emocional. O amor permaneceu como se fosse a chapação de uma droga. Não a droga em si, não a pílula. Já está percebendo o quanto que você está aprendendo com essa aula, né? Você já curtiu o vídeo? Já se inscreveu no canal? Se inscreve aí. Ajuda esse projeto que está ajudando tanta gente a resgatar essa vontade de aprender inglês, porque finalmente vê que tem como aprender dessa forma. E manda para aquele amigo, para aquela amiga que gosta de Seal, que gosta de música. Faz isso. Já fez? Fechou então. Vamos voltar aqui. Did you know when it snowed? Aqui a gente tem um exemplo muito normal de algo que ao vivo é cantado diferente do que no estúdio. Escuta o que ele fala nessa versão aqui. Did you know when it snowed? Mas no estúdio ele canta assim. But did you know that when it snowed? When it snowed é quando nevava. E when it snows é quando neva. Ele está falando no passado nessa versão ao vivo, mas vamos considerar a versão de estúdio aqui, tá? But did you know that when it snowed? Essa parte realmente é linda e sempre me chamou a atenção desde a primeira vez que eu ouvi essa música. Essa queda que ele usa com a voz. But did you know? But did you know? Mas você sabia? Did you know?
that when it snows, que quando neva, ele quer falar basicamente, você sabia que toda vez que neva, snow é um substantivo, que é neve, mas também pode ser o verbo nevar. When it snows, que quando neva. Você sabia que toda vez que neva, my eyes become large, que os meus olhos ficam largos. E aqui ele parece estar continuando na história da droga, que ele fala que o amor é uma droga e várias vezes substâncias químicas que te deixam chapado fazem o quê? Deixar os seus olhos, dilatados, a sua pupila dilatada. Você não sabe que toda vez que neva os meus olhos se tornam grandes, eles se tornam largos, a pupila dilata? Mas ele também não precisa estar falando exatamente sobre a droga. O que eu falo é que isso puxa do que ele falou atrás. Pode ser exatamente por quê? My eyes become large. The light that you shine can't be seen. And the light that you shine can't be seen. Que os meus olhos se tornam grandes, largos, e a luz que você shine, que você emite, can't be seen. Não dá para ser vista. Aqui pode ser que ele esteja tão viciado na sensação que essa pessoa causa nele, que distorce a percepção da própria pessoa. Ele não está vendo a luz dela como ela é, ele só vê o efeito que ela causa nele. Ele não está cego aqui, mas ele me parece emocionalmente chapado, high. Quanto mais intenso o sentimento, menos clara fica a percepção. É um apaixonado. Eu só fico um pouco triste que eu adoro trazer casos de Gaia aqui, de ponta, de gente levando corno mesmo, Eu gosto disso. Eu gosto de falar a respeito disso. Gosto muito de Reginaldo Rossi, inclusive. Tem até aquela coisa que o pessoal fala que se você não é corno, você foi ou vai ser. Eu prefiro já ter sido. Só uma opinião. Mas nessa música não tem corno. Não tem. É uma história mais bonita mesmo. E agora vem o refrão. E aqui no refrão tem um debate grande. Presta atenção no que ele está cantando. Que eu quero que você identifique a última palavra que ele fala. Seria gray ou grave? Baby, I can pay you to a kiss from a rose on a grave. I can pay you to a kiss from a rose on a grave. Baby, que eu vou traduzir aqui dessa vez como gatinha. Gatinha, gatinha. I compare you to, que eu te comparo a kiss from a rose on the gray or grave. E aqui que é o grande debate. Muita gente, muitos nativos escutam e falam, não, ele fala grave. Grave é túmulo. E gray é cinza. Só que ele falou cinza lá atrás. E se você procurar no encarte do CD, do disco, é gray. Tá escrito gray, que quer dizer cinza, e não grave, que quer dizer túmulo. Como é que ficaria então se fosse grave? Eu te comparo a um beijo de uma rosa sobre um túmulo. E se for gray, Matias, que é como tá lá no encarte? Aí seria, eu te comparo a um beijo de uma rosa no cinza. Como eu falei antes, gray, como é algo cinza, é algo sem vida. Eu te comparo a um beijo de uma rosa no cinza. O beijo de uma rosa é algo que tem cor, é algo que tem brilho, que tem vida. Já o gray é cinza, é sem cor, é sem vida. Então, o beijo de uma rosa, comparando essa pessoa a uma rosa, na minha tristeza, você está trazendo cor para a minha vida. É o amor trazendo cor para uma vida sem graça. Pode ser grave, pode ser gray. A mensagem ainda assim é que você é algo lindo que surgiu no meio da escuridão. The more I get of you, the stranger it feels, yeah. The more I get of you. Esse the more é como se fosse em português quanto mais. The more I drink, the drunker I get. Que quanto mais eu bebo, mais bêbado eu fico. The more I eat, the bigger I get. Que quanto mais eu como, maior eu fico. Então aqui ele fala the more I get. Que quanto mais eu tenho você, quanto mais eu me envolvo, eu estou com você, the stranger it feels, que mais estranho fica. Quanto mais eu tenho você, mais estranho fica. Aqui o amor pode estar ficando mais fora de controle. Aqui ele está comparando ela a uma droga, você percebe? Não é mais o amor, ele está comparando ela. Quanto mais ele tem dela, o mais estranho fica. Now that your rose is in bloom. And
now that your rose is in bloom. Essa frase é linda. E agora que a sua rosa está in bloom, é estar florescendo. Por exemplo, in the springtime, na primavera, the roses are in bloom. Elas estão florescendo. Você percebe aqui que ele está para baixo, que ele não está muito legal. Mas ela está no auge, ela está florescendo. A light hits the gloom on the grave. A light hits the gloom on the gray. Ou então, on the grave. The light, que a luz hits the gloom, que a luz bate, hit the gloom. Gloom é tristeza. Gloom é escuridão. Então agora que a sua rosa está florescendo, essa luz, essa sua luz, ela atinge a escuridão do cinza. E esse cinza é a tristeza. Uma luz atinge essa escuridão da minha tristeza. Mas Matias, eu preciso saber se é gray ou grave. Sabe o que o próprio Seal falou quando fizeram essa pergunta para ele? Não é para acreditar em mim não, vamos ouvir da boca dele mesmo. People would always say, is it a kiss from a rose on the grey or a kiss from a rose on the grave? And I would say, what do you think I'm saying? What did you mean when you were saying that? And I would say, what do you think I meant? And they would say, this woman or this angel, she's come and she's kissed you and she's lifted you up. And I would go, that's what it means. Tá vendo? É isso que eu sempre falo para todo mundo. Música é aquilo que você quer, não o que eu quero. A gente interpreta da nossa forma. A gente nunca vai entrar na cabeça do artista e às vezes ele não queria significar muita coisa. Ele colocou as palavras ali juntas porque soou legal para música. Lembre-se também que ele estava testando um aparelho lá, o Tascam dele. There is so much a man can tell you, so much he can say. There is so much a man can tell you. Que tem tanto que um homem pode te dizer. Olha o there is aqui que existe. Existe tanto, there is so much. A man can tell you. Existe tanto que um homem, um cara pode te falar. So much he can say. Tanta coisa ele pode te falar. Existe tanta coisa que um homem pode falar para você, mas palavras não podem nem descrever o sentimento. You remain. Você continua. My power, my pleasure, my pain. Você continua sendo o quê? My power, o meu poder. My pleasure, o meu prazer. My pain, a minha dor. Isso aqui é uma ótima definição de paixão. Ela dá força, ela dá prazer e ela machuca. Tipo, você é tudo pra mim. Você é o que me levanta e o que me destrói. Eita, rapaz. Que oração. Chegou a hora de uma... Não? Ok. Baby, oh baby, oh querida. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. To me, que pra mim, na minha opinião, you're like a growing addiction. Addiction é vício e growing é crescente. Então, pra mim, você é como um vício crescente. You're like, você é tipo, você é como a growing addiction. Um vício crescente. That I can't deny, que eu não posso negar. Que as pessoas sempre não negam os seus vícios. Ah, não bebo não. Ah, não fumo não, só 3 carteiras por dia. Né? O povo não faz isso? Fica colocando, downplaying their addictions. Então, pra mim, você é como um vício crescente que eu não consigo negar. Won't you tell me, is that healthy, baby? Won't you tell me, is that healthy, baby? Won't you tell me, você não vai me dizer, is that healthy? Isso é saudável? E aqui a pergunta é simples. Você não acha que isso é saudável? O fato dele ter um vício crescente por ela que ele não consegue negar. Won't you tell me, is that healthy, babe? Me diz, isso não é saudável? Aqui ele tá meio que quebrando a romantização. Ele sabe que isso não pode ser saudável. Ele tá questionando o próprio sentimento. E é aquela coisa, né, gente? Paixão, amor intenso assim desse jeito, quase nunca é saudável. Basicamente, essa música trouxe luz para esse cara que estava na escuridão. Mas não sei se isso está fazendo tão bem, não. O que essa música quer dizer para você? Eu quero saber aqui embaixo o que você acha. Não sei se você concorda, me fala aqui também. Mas eu acho que essa música não é sobre um amor simples, é sobre um amor realmente que transforma, mas ao mesmo tempo consome. But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can be seen?
Que música maravilhosa, eu amo essa música. Você curtiu também, né? Você curtiu também aqui o vídeo. Você se inscreveu no canal, você ativou o sininho, vai mandar para aquele amigo, para aquela amiga que gosta de Seal, para o crush de repente. Manda aí, aproveita, faça isso, ajude esse projeto que vem ajudando milhares de pessoas a realmente entender um pouco mais e perceber que inglês pode ser sim para elas. Elas conseguem, e principalmente através disso aqui, ó. Quando você coloca emoção no meio. Eu realmente espero que você tenha curtido muito essa música. Eu vou deixar aqui embaixo o link para esse vídeo que a gente assistiu com essa versão. Vou colocar também o link da versão em estúdio para você ouvir também com calma e curtindo, porque é uma música fenomenal, fantástica, unbelievable, just beautiful. E assim como você aprendeu hoje aqui, você pode aprender todos os dias da sua vida com o curso English Masters, com o meu curso de inglês que foi feito justamente para pessoas que estão começando, ou para quem está no intermediário aí, mas quer chegar lá no C2, lá no avançado mesmo. Eu tenho como ser esse seu professor, eu tenho como ser o último professor de inglês da sua vida. Tudo que você precisa fazer é ir lá no meu site agora e se inscrever. E de repente até falar comigo, teacher, eu queria falar com você, será que esse curso é para mim? Não, eu tô lá para ajudar vocês. E se quiser apenas continuar aqui vendo os vídeos do YouTube, também tudo certo. Só não esquece de se inscrever e curtir. A gente se vê então numa próxima aula com mais inglês, com mais vocabulário, com mais gramática, tudo junto, mas aprendendo com isso aqui. A gente se vê. Rock on!